Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Felipe Souza e no vídeo de hoje falaremos sobre o livro Medicalização em Psiquiatria de Fernando Freitas e Paulo Amarante. Falaremos sobre o capítulo 4, que tem como título O Mito Científico do Desequilíbrio Químico e Suas Doenças. Desde a segunda metade do século XX, milhões de pessoas no mundo inteiro passaram a utilizar medicamentos psiquiátricos para uma lista crescente de problemas. Essa lista vem crescendo exponencialmente a cada nova edição do DSM, com essa sólida aliança entre a medicina mental e a indústria farmacêutica. Transformar formas de pensar, sentir e agir em fenômenos com causalidade biológica particularmente originados no cérebro é a estratégia mercadológica dessa aliança, em que essas enfermidades mentais sejam vistas apenas como resultado de um desequilíbrio químico no cérebro. Consequentemente, faz com que a terapêutica seja vista como apenas uma possibilidade de reajuste desse equilíbrio químico. Esse fato aconteceria apenas por meio da presença de antipsicóticos, antidepressivos e ansiolíticos. Para melhor entendermos em que se baseia a teoria do desequilíbrio químico do cérebro, façamos um voo panorâmico sobre os aspectos básicos do funcionamento cerebral. O cérebro humano é constituído por aproximadamente 100 bilhões de células nervosas que chamamos de neurônios. O neurônio se assemelha muito a um fio elétrico, com muitas ramificações, os chamados dendritos. A analogia com o fio elétrico não é apenas visual, porque os neurônios igualmente transmitem impulsos elétricos. Cada impulso alcança a extremidade de uma ramificação e assim estimula o próximo neurônio. Você pode se perguntar, como pode ocorrer então a transmissão nervosa? Isso é possível por meio de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, que são fabricados pelos neurônios e que transmitem informação através das lacunas entre eles, que são as sinapses. Dentre os neurotransmissores, há 3 mais importantes envolvidos nos transtornos mentais: a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Com isso, a hipótese do desequilíbrio químico está relacionada com quantidades alteradas de serotonina, noradrenalina e ou dopamina nas sinapses do cérebro. A complexidade da psique humana e suas formas de prazer e de sofrimento são resumidas a esse simples mecanismo de doença. Vale lembrar que o termo antipsicótico passou a ser adotado pela indústria farmacêutica como uma estratégia de marketing, na medida em que o termo original neuroléptico não transmitia a promessa de ser um medicamento antipsicoses, assim como o esperado com os antibióticos para combater infecções ou os antipiréticos utilizados para combater a febre. Foi então que na década de 1950, muito pouco se conhecia a respeito de efeitos dos psicotrópicos no cérebro. A teoria do desequilíbrio da dopamina veio após o início da constatação de que um dos efeitos dos psicotrópicos era justamente o de bloquear o sistema dopaminérgico. É então que a psiquiatria biológica parte das seguintes proposições: se as drogas psicotrópicas curam a esquizofrenia e se elas também bloqueiam o sistema dopaminérgico, então podemos concluir que a causa da esquizofrenia é a hiperatividade do sistema dopaminérgico. Então, em 1966, um neurocientista publicou um artigo falando sobre os antipsicóticos, os antidepressivos e as demais drogas psiquiátricas que funcionavam criando perturbações nas funções dos neurotransmissores. Segundo ele, a pessoa submetida à medicação psiquiátrica passa a ter o seu cérebro funcionando anormalmente. Em 1955, a clorpromazina ficou conhecida como uma revolução na psiquiatria por 2 principais fatores. O primeiro, que a medicação não produzia alteração da consciência, e também
que produzia melhores efeitos nos estados de excitação e agitação. Porém, a crítica e o paradigma de Steve Hillman de 1966 é que os antipsicóticos causavam perturbações, alterações das funções neurais e o funcionamento diferente do estado normal. As evidências laboratoriais dizem que a curto prazo, em média de 6 semanas, as drogas reduzem os sintomas. Porém, a longo prazo, quem deixa de tomar as drogas tem recaídas. Lembrando que muitos estudiosos acreditam que as psicoses em geral são supostamente incuráveis e que os laboratórios sugerem o uso por toda a vida. Foi então que começou a estudar sobre os métodos psicossociais e o efeito do tratamento sem o uso de medicamentos e que esses a longo prazo apresentavam melhor recuperação. E então os médicos tiveram que começar a justificar tratamentos com psicotrópicos longos pelos fatores físicos e econômicos dos seus pacientes. É importante ressaltar que nesse processo houve o primeiro estudo follow-up, que tinha como foco a avaliação da droga a curto prazo em psicoses esquizofrênicas agudas. Em uma pesquisa que acompanhou um grupo de 299 pacientes, os pacientes que haviam recebido tratamento placebo no estudo da droga tinham menos possibilidade e probabilidade de serem rehospitalizados do que aqueles que haviam recebido um dos 3 antipsicóticos prescritos. Em uma outra pesquisa, examinou o rumo da esquizofrenia aguda em 49 pacientes que não utilizaram o medicamento e 73 pacientes de outro grupo que receberam tratamento usual. O grupo de pacientes tratados pelo programa teve uma melhora de sua saúde superior ao grupo de pacientes tratados com terapêuticas de base medicamentosa. Por último, citaremos um estudo follow-up de 20 anos, em que pegou 3 grupos de pacientes esquizofrênicos. O primeiro utilizava o uso contínuo, o segundo o intermitente e o terceiro não utilizava os psicotrópicos. Ao final do estudo, percebeu-se que 68% dos pacientes que usavam os psicóticos eram aqueles que tinham a maior probabilidade de apresentar atividade psicótica, contra apenas 8% dos que não utilizavam. É isso. Espero que tenha ajudado a refletir sobre o assunto e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.